Vai. Olá, sejam bem-vindos ao canal Mesaque Cláudio, o Mago Naturista. Esse termo Mago Naturista foi criado com a influência da minha família. Os meus dois filhos são bem belos filhos que me incentivaram a falar sobre diversos temas que eu tenho conhecimento. Então, mago não seria magia. A magia é porque eles viram e falaram: pai, o senhor parece um mago, porque o senhor é uma pessoa que pensa diferente. O senhor pode ajudar a melhorar a qualidade de vida na sociedade civil, tanto comunitária como nas cidades, nos estados e em todo o país. Então, o mago naturista, porque naturista é diferente da palavra naturalista. Naturista significa que ajuda a melhorar a saúde e a qualidade de vida. Então, hoje, o tema de hoje é o que significa ecologia. Eco, casa, logia, estudo. É a ecologia uma parte da biologia que estuda a humanidade ou as pessoas humanas, que é a sua relação com o meio ambiente. Então, ecologia, casa. Casa é o local onde nós vivemos. E onde nós vivemos? Nós vivemos no espaço físico. Esse espaço físico é a interação dos seres vivos entre si. Então, eco, casa, logia, estudo. Então, eco vem sobre ecossistema dentro da biosfera. Então, a biosfera, onde tem os seres vivos na natureza. Então, tem a flora, a fauna, existe os mananciais também. Então, o ser humano, ele não só vive só ele, mas ele vive a fauna, vive as aves, os animais, e o ser humano domesticou os animais. E existe também os animais que vivem na floresta, ou também existe zoológico, existe algum espaço que é o espaço natural onde vivem os animais mais ferozes aí, e os animais que os seres humanos não vivem mais, não vivem no meio urbano. E também o ser humano ele precisa ser responsável pelo ecossistema. O ecossistema vê todo o ecossistema. Então, está sistematizado a cadeia biológica de todos os seres vivos. Então, tem, por exemplo, as aves comem os insetos e um animal acaba se alimentando de outro animal. Então, o ser humano, ele precisa entender, foi criado esse vocabulário, ecologia, por um cientista alemão. Depois eu vou falar mais detalhes da história da ecologia. Então, esse cientista alemão, ele criou essa designação em 1960. Em 1960, de lá para cá, a sociedade civil de toda a humanidade vem estudando ecologia para melhorar a qualidade de vida, não só do ser humano, mas de todos os seres vivos entre si. E o ser humano, ele acaba degradando o meio ambiente e provocando impacto ambiental. Então, principalmente, um dos assuntos é o impacto ambiental do lixo que a humanidade vai deixando, e também o ser humano precisa ser responsável, ser comprometido
com o meio ambiente e com o ecossistema, porque se nós observarmos, o ser humano ele precisa de usar a água, ele precisa tratar a água, porque existe dentro da sociedade civil o tratamento da água em cada cidade, o esgoto, porque existe o excremento que o ser humano deixa em cada cidade, existem os aterros sanitários, onde é levado a coleta dos lixos, e existe, por exemplo, lá nesse aterro sanitário, se for jogado o lixo a céu aberto, então precisa do ecoponto. Ecoponto, onde as caçambas de entulho para levar os detritos de construção, os resíduos sólidos, né, podemos dizer. Então, é a relação dos seres vivos no sentido orgânico e inorgânico na biologia, né? Então, no aterro sanitário é coletado em certas cidades uma quantidade X de lixo, e precisa esse lixo ser levado para um lugar adequado, para um aterro sanitário, e depois enterrar. Então, por isso é necessário fazer a coleta dos lixos chamado, os que são recicláveis, o papel, o plástico, o vidro. Na minha adolescência, atualmente eu estou em breve fazendo 65 anos, tinha nova fabricação de papel, a coleta dos plásticos, das garrafas, para fabricar plástico novamente, era coletado, vendido também alumínio, vidro. Hoje vidro é muito difícil, se a pessoa jogar um vidro na rua, ele quebra, e não existe instituições, principalmente aqui em Araçatuba, não existe instituição que leva esse vidro para ele reciclar. Então, está muito perigoso a sociedade civil, principalmente o lixo eletrônico, a pilha. Tem muita gente jogando pilha pela rua. Nós estamos agora enfrentando essa pandemia, então as pessoas estão jogando máscaras pela rua, então as pessoas não sabem o sentido do que ela está fazendo. Então o ser humano precisa ser responsável, porque existe a microecologia e a macroecologia. Então nós temos uma visão social, comunitária, a ecologia comunitária, que seria a cineecologia. Então, o ser humano que vive num bairro, na cidade, cada região, estado, e todo o Brasil e todo o planeta Terra. Nós vivemos no planeta Terra. O planeta Terra é a casa que nós vivemos. O ser humano precisa ser responsável e ter amor. Então, nós precisamos ter amor ao meio ambiente. Então, nós temos os gatos, cachorros, as aves que vivem perto da gente, e a gente precisa aprender cada vez mais os detalhes da ecologia na biologia, porque a ecologia é uma parte da biologia. Então, a gente precisa ir entendendo cada tópico do estudo da ecologia. Então, como eu estudei um breve tempo como técnico ambiental, a gente precisa aprender cada vez mais. A gente tem que viver aprendendo, e para se tornar um agente multiplicador e passando esse ensinamento de ecologia. Então, existe a educação ambiental, existe a sensibilização ambiental. O ser humano tem que aprender a não poluir o meio ambiente, não jogar lixo na rua, não jogar lixo para a boca de lobo, para cair nos mananciais. Principalmente
pela janela dos carros. A pessoa acaba de se alimentar com alguma coisa, joga pela janela do carro, garrafa PET, latinha, e a gente vê as pessoas mais humildes pegando latinha para vender latinha, porque é alumínio. Então, existe cada parte dos resíduos sólidos, então, que precisa se tornar reciclados, porque existe industrialização de todo o material inorgânico, e a gente precisa entender que a gente vive e depende do meio ambiente. Muito obrigado. Comentem esse assunto aí aqui nesse canal. Mesaque Cláudio, o Mago Naturista. Se puder indicar algum outro tema, eu agradeço. Dê seu like aí. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. E Deus abençoe cada um de vocês.